tarde, amigos. Aqui vos fala Matheus Tiburcio, do canal Cicatron. Em primeiro lugar, eu queria pedir a todos vocês que se inscrevam no canal, deem um like, comentem um vídeo, compartilhem nas redes sociais e rezem por mim. Que ajudem, não seja pelo Pix, seja pelo aposta, ou seja pelo Valeu. Que por apenas R$ 2,99 ao mês sejam membros do nosso canal. E por mais R$ 2,00 sejam membros de nível 2, certo? E além de fazer os nossos cursos, vocês podem também compor o nosso chat do Telegram e também fazer parte do Telegram e também indicar os vídeos do nosso canal. Tá? Então, seguinte, uma coisa que muita gente vem me perguntar, inclusive o Raul me perguntou ontem, né? É acerca de eurasianismo, é um assunto que mais sai aqui. E eu já fiz inúmeros vídeos explicando, né, vários aspectos do eurasianismo. Mas tem uma coisa que eu nunca falei, certo? Até hoje. E que muita gente não entende. Que é, qual é a origem do eurasianismo? Certo? Vejam. O eurasianismo, uma coisa que é pouco falada, é que o eurasianismo do Dugin, ele é derivado de outras correntes eurasianas, certo? Ainda que o Dugin seja, digamos assim, o expositor mais notável do eurasianismo, isso é fato. E esse eurasianismo do Dugin, né, ele toma empréstimo de René Guénon, né, mistura com Heidegger, etc., é uma tentativa de dar uma construção filosófica, né, a um conjunto de tendências que já havia. Né. Vejam, a Rússia, já no período soviético, sempre foi, não, já antes do período soviético, na verdade, né, no período czarista, era um país onde havia algo que não acontecia no Ocidente, que era uma intelectualidade com pretensões místicas, que tinha ao mesmo tempo tendências de reverência aristocrática e tendências revolucionárias. Vejam que a intelectualidade russa, né, era uma intelectualidade em que quase todos os nomes notáveis eram provenientes da nobreza. Né. Só durante a União Soviética você tem intelectuais que eles não, praticamente, que não são nem da nobreza e nem originários da alta burguesia, certo? Mas alta, eu falo muito alta mesmo, né? E esses intelectuais, né, tinham já isso que o Olavo de Carvalho fala de visão da vocação salvífica da Rússia. Isso se misturava com crenças revolucionárias que foram trazidas para a Rússia por gente como Alexander Herzen, que é um autor que hoje em dia no Brasil ninguém mais se lembra muito bem, tá? Trazidas por gente como o próprio Tolstói, o próprio Dostoiévski na sua juventude, e que depois acabaram, de certa maneira, formando uma síntese muito estranha disso com um eslavismo místico, revolucionário, às vezes reacionário, às vezes revolucionário, certo? Que tinha na Rússia uma visão salvífica do mundo. Nisso você tem o seguinte detalhe, que é o seguinte: ao contrário da intelectualidade europeia, que tem uma visão, da intelectualidade da Europa Ocidental, que tem uma visão cada vez mais negativa, né, do catolicismo, né, e o protestantismo, essa então, é uma religião que
já no início do século XIX, é completamente abandonada pela intelectualidade, né? Desaparece no mundo inteiro a intelectualidade protestante. Assim, um passo de mágica, porque o protestantismo, como ele é uma religião, acima de tudo, cívica, né? E o culto ao Estado já passa a dispensar, né, esse concorrente com Deus, esse papel de intelectual burocrata que era do teólogo passa para o funcionário público propriamente dito. É por isso que o protestantismo é uma religião que perde, certo? O seu papel de religião dos intelectuais e religião dos eruditos. Agora, na Rússia, ao contrário disso, a intelectualidade russa tem uma tendência geral de reverência à Igreja Ortodoxa. Até porque a religião ortodoxa, na Rússia, né, ela herda muito desse aspecto da confusão que tornou a teologia bizantina algo notável, né? Que tornou a sociedade bizantina algo notável. Essas eternas discussões bizantinas muito estranhas, né? Que envolvem mais retórica do que lógica, do que qualquer outra coisa, né? Onde se misturam crenças gnósticas, se mistura muita coisa estranha lá dentro, muito esquisitice lá no meio, né? Isso é uma coisa que influenciou muito na alma russa, né? De modo que surge uma religião que ela é ainda mais compatível com toda essa confusão do que o próprio protestantismo era, certo? Vejam, até a Madame Blavatsky tinha uma reverência absurda pela Igreja Ortodoxa Russa, né? Poucos intelectuais, os únicos intelectuais russos quase, que tinham uma atitude inequívoca de ruptura com a Igreja Ortodoxa, eram os intelectuais de origem judaica. E ainda assim, com ressalvas. Com ressalvas. Agora, o eurasianismo, na sua atual formulação, ele é descendente de um movimento, a origem dele é de um movimento literário que surge em São Petersburgo, porque São Petersburgo é uma cidade que ela entrou em uma decadência notável depois da queda dos Romanov. Ela se tornou, acima de tudo, uma cidade de românticos malucos, tá? Depois que ela perdeu esse posto de capital imperial. São Petersburgo é uma metrópole decadente, romântica, hoje em dia, embora tenha sido criada durante o Iluminismo, mas ela exerce na Rússia, nos últimos 100 anos, esse papel de metrópole decadente romântica, né? Caindo aos pedaços, em ruínas, muito como Porto Alegre é no Brasil, assim, por uma analogia, né? Porto Alegre é no Brasil a metrópole arruinada por excelência, né? Metrópole que não cresce em população, né? Em 10 anos só cresce 15 mil habitantes, né? E já vai até cair, tem muitas partes já arruinadas, né? Já é uma coisa visível. São Petersburgo é esse tipo de lugar. E surge em São Petersburgo esse movimento do aquimeísmo. O que é isso? Acme, em grego, é um termo que tem essa conotação de ponto máximo lendário da história. A Era de Ouro. É um movimento que ele passa a cantar, certo? A tristeza da humanidade, né? Em contrapartida a uma Era de Ouro perdida, né? Que deveria ser reencontrada. Esse movimento foi um movimento que influenciou bastante um certo setor da dissidência russa, que com o tempo foi se afastando cada vez mais, foi adotando uma política de entente cordial com o sistema comunista e começaram a ver que, embora fossem dissidentes e muitas vezes
tenham sido muito perseguidos e massacrados, eles começaram a ver esse aparato burocrático russo como algo de, digamos assim, parte de um processo de realização, né? A grande poetisa disso é a Ana Akhmatova, né? Que ela tem aquele poema, oração que Senhor, mande, né, nuvens de tempestade, mande perseguição, mande o que for, porque isso aí seria também uma manifestação de um devir, que depois o Dugin e outros vão articular em termos existencialistas, né? Seria um devir histórico. E o filho da Ana Akhmatova, né, é o mestre do Dugin, que é o Lev Gumilev, que ele passa a tratar disso tudo, né, de um ponto de vista, em grande parte, de papel passional nacional, certo? Ele quer criar uma dinâmica de ímpetos das nações, que o Dugin ele já coloca isso como luta do indivíduo. Na verdade, o nacionalismo duguinista ele é baseado numa luta de um indivíduo para se acomodar, certo? Pela existência, né? Em uma dinâmica de, digamos assim, de crise existencial e busca de sentido. E que isso seria o que daria a força para as nações. Então, isso é o eurasianismo. Aliás, vejam como o Brasil é um país, só aqui parênteses, é um país onde a esquerda adotou um cânone literário de bosta, certo? Essa é a palavra certa, de bosta, né? Você tem inúmeras traduções de Mayakovsky, porque é um poeta revolucionário. Agora, da Ana Akhmatova você quase não tem traduções, certo? Muito poucas traduções. Do Joseph Brodsky, então, né, você não tem tradução nem da obra ensaística, que é uma poesia em prosa, que ele escreveu em inglês e que foi aclamada mundialmente. Você tem só uma ou duas traduções do Joseph Brodsky. Considerem que o Joseph Brodsky não é, mundialmente falando, um autor obscuro. Ele é um autor que ganhou o prêmio Nobel, certo? Que qualquer pessoa lá fora que, por exemplo, queira estudar crítica literária, usa como exemplo a obra ensaística, certo? Que em grande parte são também poemas em prosa, da segunda fase do Joseph Brodsky, depois do exílio, certo? E no Brasil, vergonha, você não tem quase nenhuma tradução dele, vergonha, certo? O cânone literário brasileiro é o cânone literário dos setores mais toscos da esquerda, né? Veneração por autores que no resto do mundo já foram esquecidos há muito tempo, mas que são revolucionários, como é o caso de Mayakovsky, de Bertolt Brecht, né? Autores que no mundo inteiro todo mundo se esqueceu. Ninguém se lembra mais, nem a esquerda se lembra mais. Que no Brasil existe ainda, isso aí ainda é o centro do cânone literário. Certo? É uma grande vergonha, né? O que a esquerda fez, né? O cânone literário, porque não existe no mundo uma coisa que seja mais fajuta que o cânone literário da esquerda. Não tem. Fajuta, decadente, nada. Né? Não tem nada. Tem muito pouca coisa boa perto do cânone literário contra-revolucionário de oposição. Ainda que às vezes
uma oposição que seja, de certa forma, revolucionária, mas de crítica ao processo revolucionário, ainda que autocrítica às vezes. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.